Olá, William, boa Boa tarde, noite, Nela. Bom, tudo bom? É um tá me prazer tê-la ouvindo aqui bem aí? conosco, perfeitamente. Então, tá legal. Boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco na comissão da Aba Jovem Estadual. Acredito que o tema de hoje vai ser de grande relevância para os jovens advogados e para todos os advogados no geral. E, inicialmente, além de agradecê-lo por ter aceitado esse convite, vou te apresentar aqui para todos que estão presentes e para que todos que venham assistir saibam quem é esse convidado especial da noite. Então, para os nossos convidados, esse William de Matos, fundador da De Matos Contabilidade, profissional com diversas especializações, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, trabalhou em diversas multinacionais e também em legalização de empresas, e hoje ele vem trazer um tema muito importante, que é como formalizar uma sociedade de advogados. Então, William, mais uma vez, obrigado por estar aqui participando conosco e passo a palavra para você. Primeiramente, Daniela, eu que agradeço, né, pelo convite, né, e poder ajudar aí os jovens advogados que estão, vamos dizer assim, né, pensando em formalizar a sua sociedade, né. Eu Sim, acredito que esse é um ponto de muita dúvida, porque muitos profissionais trabalham de forma autônoma e existe também um pensamento que formalizar uma sociedade é muita burocracia e muito gasto. Então, o intuito hoje sim, aqui verdade. é dar o primeiro passo, né, ou seja, o norte de como funciona essa formalização e tirar as dúvidas dos participantes. Ótimo. Eu preparei aqui um material, né, um passo a passo, e que aí você pode disponibilizar também esse material, que é uma apresentação. Não Ah, sei se as perfeito. pessoas podem solicitar para você via WhatsApp, via e-mail, não sei como é que você tem a disponibilidade para enviar esse material para as pessoas. Mas eu vou deixar ele disponível e você fica à vontade para divulgar para quem você quiser. Ah, perfeitamente. Vamos divulgar aqui pela aba. Com certeza vai ser ótimo para os jovens advogados, principalmente para quem está saindo da faculdade. Ainda algumas informações são muito novas, algumas informações não são tão bem abordadas. Esse é um tema mais burocrático, né? Então é algo que não é muito abordado na faculdade. Então acredito que vai esclarecer muitas dúvidas de quem está aí saindo do ninho da faculdade, e ingressando no mercado de trabalho. Então, Sim, com pode ficar à certeza. vontade para iniciar os pontos que você vem trabalhar aqui conosco. Fique à vontade. A palavra Primeiramente, está com você. primeiramente, eu queria dizer o seguinte, né? Vocês podem fazer perguntas, principalmente, Daniela, se você tiver as perguntas aí, você pode fazer, que eu vou estar respondendo aqui. Mas, antes de Uhum, tudo, eu acho que é muito importante todo jovem advogado, quando formar na faculdade, independente dele pensar em atuar de forma autônoma como pessoa física ou de forma pessoa jurídica, ele é importante ter conhecimento do Estatuto do Advogado, com porque certeza, ali verdade. está o norte que vai começar a direcionar tanto na Uhum, parte de pessoa física quanto na parte de pessoa jurídica, pois antes dele formalizar a sua sociedade, ele é um advogado, então ele tem que seguir o estatuto, independente de forma perfeito. autônoma ou não. Certo. Inclusive, quem não souber, eu posso dizer o seguinte, que o Estatuto é a Lei 8.906 de 1994. Então, assim, quem quiser buscar na internet, pode buscar, mas nesse material que eu vou deixar também, tem a lei ali que ele pode consultar a qualquer momento. Então, Perfeito. esse eu acho que é o primeiro passo. Todo mundo tem que É, conhecer o que vamos com, dizer cer assim, que é a Bíblia, né? Se com ele que está certeza. pensando em advogar, ele tem que conhecer o Estatuto do Advogado, que é o primeiro passo dele. Exato. E eu acredito que seja interessante a gente começar você passando os principais benefícios da formalização da sociedade, do advogado. Acredito que seja um primeiro ponto interessante, né, para passar para nós. Eu acredito o seguinte, que o primeiro ponto de formalizar uma sociedade, primeiramente, é a credibilidade no mercado, né? Pois quando você vai tratar com um cliente, normalmente o cliente ele quer ter aquele primeiro contato visual, né? Ou seja, ele quer conhecer quem você é, ele quer saber onde você está,
e aonde que ele vai te encontrar se ele precisar de alguma ajuda. Então, Uhum. quando você se apresenta como uma empresa, seja mesmo de um sócio só ou de mais sócios, eu acho que a credibilidade é maior de quando você trabalha como pessoa física. O outro Perfeito. ponto é o seguinte: você tem uma redução de custos formalizando a sua sociedade com relação à carga tributária. Porque quem trabalha de forma autônoma, ele tem uma carga tributária muito maior. Então, quem estiver pensando em questão de planejamento tributário, é importante fazer essa conta, né? Porque paga menos imposto como pessoa jurídica. A outra Sim, esse é questão um é o ponto seguinte, né? Como eu importantíssimo. posso dizer que são os três pontos aí chaves. Quem trabalha sozinho, ele tem a mesma 24 horas de todo mundo. Então, ele acaba ficando limitado a uma quantidade maior de clientes que ele possa conseguir. Então, Uhum. se ele formalizar uma sociedade, além dele conseguir gerar emprego, ele pode ter uma força de trabalho muito maior, seja como associado, seja como CLT, ou seja como o próprio estagiário, que também é uma forma legal de contratar. Então, ele consegue ter Perfeito. uma escala maior, que Uhum. se ele trabalhar de forma autônoma, ele não vai conseguir. Então, É. eu dou essa dica aí, que são esses três pontos aí fundamentais. Não, importantíssimo. São realmente até norteadores, né? É um ponto de planejamento do advogado, o que ele deseja, o que ele quer, e a partir daí seguir. Esses três pontos realmente são fundamentais. E aí parte para os tipos de sociedade, né? A sociedade de advocacia, ela pode ser formada de duas formas. Uma é a sociedade com um sócio só, que é a sociedade unipessoal, e a outra é Perfeito. a sociedade simples, com mais advogados, né? Aí cada um pode pensar na sua estratégia, né? Ele vai trabalhar sozinho de forma formal, ou seja, uma empresa sozinho, ou ele vai Uhum. trabalhar com outros, vamos dizer assim, outros sócios, né? Outros advogados Sim, para formar a sua sociedade. Então, ele tem essas duas características. Uma sim, coisa que é perfeito. importante, uma coisa que é importante dizer o seguinte: nenhum advogado ele pode ter mais de uma sociedade dentro da mesma jurisdição. Então, por Certo. exemplo, se ele formar uma sociedade, mesmo que seja sozinho, ele não pode entrar numa outra sociedade dentro da mesma jurisdição. Então, esse Uhum. é um cuidado que ele tem que ter. Eu acredito, né, que isso aí é para poder fortalecer mais a classe, né, porque como a classe de advogado ela não tem, entre aspas, né, a natureza empresarial e sim intelectual, Sim. então a finalidade é você ter a credibilidade daquela sociedade onde o advogado, pessoa física, está. Então, se ele cria, Uhum. vamos supor assim, 10 empresas, vamos dizer assim, né, se isso fosse permitido, a credibilidade dele não seria a mesma, né? Então, esse é um ponto que está no estatuto. Não sou eu que estou Sim. dizendo, não, tá? Com certeza. É importantíssimo esses alertas, né? Porque tem quem está começando, isso é uma questão muito mais técnica, então realmente é importante levantar essa situação. Aí podemos prosseguir para o próximo tópico, seria a natureza jurídica, os CNPJs, formas de tributação. Então, vamos dizer o seguinte: eu tenho um ponto aqui que é o próximo, que é, por exemplo, a principal diferença entre o autônomo, ou seja, a pessoa física trabalhar Ah, em sim. casa, né, vamos dizer assim, mas atuando como pessoa física, e a sociedade unipessoal. De qualquer Uhum. forma, são os dois advogados, vamos dizer assim, atuando sozinho. O advogado A, ele atua como pessoa física, ele é um autônomo, ou seja, um profissional liberal. E o advogado B, ele cria a sociedade dele de sociedade unipessoal. Aonde que está aí o grande lance? O advogado na pessoa física, ele paga até 27,5% de imposto. Ou seja, ele segue aquela tabela progressiva igual o funcionário fosse de uma empresa. A Sim. sociedade unipessoal, principalmente se ele entrar no Simples Nacional, né, ele começa pagando 4,5% de imposto. Então, qualquer um vai pensar Sim. duas vezes quando começar a advogar, né? Então, assim, eu acho que mesmo que ele não queira ter
uma sociedade com outras pessoas, a sociedade unipessoal que ele vai atuar sozinho, ele é muito mais beneficiado na carga tributária, que ele já começa pagando 4,5% do que 27,5%. Então, eu acredito que esse é o principal benefício. E é uma grande diferença do autônomo, né? Com relação à formação da sociedade, ele existe algumas regras, né? Que, vamos dizer assim, para criar o nome da sociedade, tem que seguir algumas regras que estão também no Estatuto da Advocacia, que principalmente é o seguinte, né? Se ele for atuar como uma sociedade unipessoal, obrigatoriamente o nome do titular tem que estar no nome da empresa. Então, esse é um ponto que, por exemplo, o advogado João, ele quer criar o nome da empresa dele, por exemplo, Advocacia Mais Vida, um exemplo. Ele não pode, porque a Advocacia Mais Vida não tem o nome dele na denominação. Então, tem que ter o nome da regra. Exatamente. E na sociedade, vamos dizer assim, com outros advogados, tem que ter pelo menos um nome de dois responsáveis. Então, vamos dizer, se você criar uma advocacia com 10 advogados, na empresa, assim, o nome da empresa tem que ter pelo menos um nome de dois responsáveis. Então, isso é uma regra também. Eu acredito que né? isso não é, vamos dizer assim, não é difícil, porque normalmente as pessoas colocam sobrenome, né? Coloca sigla, então tem que tomar esse cuidado. Aí tem um acordo comum entre os sócios, né? Verdade. Tem alguma dúvida aí, Daniela? Posso seguir aqui na sequência? Não, tá bem esclarecido. Pode prosseguir, pode ficar à vontade. Uma outra questão é o seguinte, com relação à natureza jurídica e o CNPJ. Quando você vai formalizar uma sociedade, como eu falei, são duas formas, o sozinho ou com mais advogados. A sociedade unipessoal, ela é uma natureza jurídica. Então, se você fizer a sociedade sozinho, obrigatoriamente, você tem que escolher a natureza jurídica, sociedade unipessoal de advocacia. E o objeto social do contrato social tem que ser, claro, né, serviços advocatícios. Se você formalizar uma sociedade com outra pessoa, pelo menos, né, porque tem que ser dois ou mais, você tem que ter, na natureza, a sociedade simples de advocacia. Então, essa é uma diferença na formalização. É apenas um processo burocrático. Não tem custo maior e nem menor. É apenas você está dizendo, tanto para a sociedade, ou para a própria AB, ou para a própria Receita Federal, que você está atuando sozinho ou com outros sócios. Seguindo aqui. Com relação à forma tributária. Isso é um ponto importante, que quando mexe no bolso é o ponto que todo mundo aí acredito que esteja muito curioso para saber, né? Exatamente, né? Conforme eu falei anteriormente, a sociedade ela é diferente da pessoa física, mesmo ela sendo de um sócio só. A pessoa física, ela pode pagar até 27,5%, que é a tabela progressiva, né? Então, vai depender muito do valor do rendimento dele. Com a sociedade, seja sozinho ou com outros advogados, ele tem 3 opções, né, de tributação. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu entendo que para quem está começando, né, vamos dizer assim, um advogado, mesmo que seja sozinho, normalmente, né, ele vai ter um rendimento baixo. E entre essas 3 formas, o Simples Nacional seria o mais recomendado. Por quê? Porque ele começa pagando 4,5% de imposto sobre o faturamento. E, teoricamente, ele não vai ter funcionário nenhum nesse primeiro momento. Então, o que acontece? A sociedade de advocacia ela está inserida no anexo 4, que, para quem não conhece o Simples Nacional, ele é um regime unificado de todos os tributos patronais da empresa.
Então, por exemplo, o INSS patronal, que seria o INSS pago pela empresa com relação ao funcionário, como ele não vai ter funcionário, ele não vai ter esse custo, porque como esse tributo para o anexo 4 ele não está inserido no Simples Nacional, ele não teria que pagar esse imposto da mesma forma que, por exemplo, uma outra atividade do Simples Nacional pagaria. Então, ele fica desonerado do INSS e ainda tem uma alíquota menor, inicialmente, de 4,5%. Que se a gente fizer uma conta simples, porque o Simples Nacional ele funciona com um faturamento limite anual. Ou seja, a primeira faixa de imposto ela vai até 180 mil, que dá uma média de 15 mil por mês. Então, acredito, né, que para quem está começando, ele se encaixa perfeitamente aí no Simples Nacional, que seria o mais adequado com a menor tributação. Mas vamos pensar no seguinte, o advogado ele já está atuando aí como pessoa física e ele atingiu um valor de faturamento considerável e ele quer migrar para a sociedade, porque ele quer ter um planejamento tributário com uma redução de custos nos impostos. Certo. O ideal é o seguinte, ele fazer um planejamento tributário antes. Se ele souber fazer, fica bem fácil. Se ele não souber, ele pedir ajuda a algum contador que ele possa conhecer. Mas, por exemplo, se ele quiser atuar, vamos dizer que o valor do faturamento dele está bem significativo, ele quiser atuar no mercado de forma de sociedade ou, por exemplo, optar pelo lucro presumido, ele tem um incentivo fiscal, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, em cada cidade, para analisar a legislação municipal. Todo profissional autônomo, ele pode atuar, né, de acordo com a legislação, criar a empresa dele de acordo com as regras e ele pagar o ISS dele em valor fixo, ou seja, ele não vai seguir aquela regra de 2% a 5% da prefeitura, né? Que cada prefeitura tem uma regra. Então, ele paga um valor que vai depender da quantidade de profissionais, no caso do advogado, né? Quantos advogados formados atuar. Então, assim, se eu não me engano, na época, até o ano passado, estava na faixa de, por exemplo, de R$ 80 por valor fixo. Então, mesmo se ele faturar, por exemplo, R$ 10 mil, ele vai pagar um valor de imposto. Caso ele seja sozinho, R$ 80 por causa que ele só tem um advogado. Se ele tiver mais, aí tem uma tabelinha na prefeitura, que aí ele vai se encaixar. Mas isso, eu acredito, que para quem está começando não se encaixa, mas isso é bom para pensar a longo prazo. Se ele estiver pensando, eu quero começar no Simples Nacional, mas amanhã ou depois eu comecei a ter um faturamento maior, existe o lucro presumido, que seria, vamos dizer assim, a segunda opção para ele, né? O lucro real, somente no último caso. Sim, que aí são faturamentos bem maiores, né? Exatamente. Uma outra questão, né, que eu acredito que seja importante, é o contrato social. Tudo vai começar, né, na formalização do contrato social, que ele vai submeter ao OAB e depois às esferas, né, municipais, federais. Existe uma regra, né, que tem, por exemplo, algumas cláusulas e pontos obrigatórios no contrato social. Por exemplo, o objeto social. Como é uma empresa de advocacia, até pelo estatuto do advogado, ele não pode ter um outro tipo de negócio junto com a sociedade de advocacia dele, seja individual ou seja com outros sócios, né, com outros advogados. Então, o objeto social, nesse caso, ele é único, serviço de advocacia. Tem que ter a qualificação dos sócios, né, ou do sócio, se ele for sozinho, um endereço, as responsabilidades, né, ou seja, perante a sociedade, né? Então, isso é muito importante. A data, né? Vamos dizer assim, data de início e de encerramento da empresa, caso não tenha um período determinado, você tem que dizer que ele é indeterminado, e aí vai até quando a sociedade existir. Então, esses pontos são os pontos obrigatórios, né? Nome da sociedade, capital social, qualificação dos sócios, que a qualificação é endereço, nacionalidade,
profissão, que no caso dele não pode ser outra, né? Vai ter que ser advogado, né? Vamos É, a dizer assim, né? qualificação que o advogado treina muito no final da faculdade nas peças processuais, então esse aí não vai ter erro. Exatamente, né? Então, assim, chegou nesse ponto aí que ele já tem, vamos dizer assim, em mente, né? Ah, vou formalizar, então o primeiro ponto de partida é saber que vai ter que ter essas informações no contrato social, e aí depois seria ele saber o seguinte: qual é a documentação que eu vou precisar para ter uma empresa, vamos dizer assim, né? Então, Uhum. seja uma sociedade individual ou coletiva, vamos dizer assim, ele vai ter que ter, primeiramente, a OAB dele, como Certo. advogado. Se ele se formou na faculdade e ele não tirou a OAB, ele não pode nem advogar sozinho, nem como pessoa física. Então, Sim, isso é o ponto de é o partida. primordial. Uhum. Exato. Exatamente. Ele tem a OAB dele, eu vou formalizar sozinho ou com outros sócios, ele já vai ter isso definido aí no momento que ele tomar a decisão dele. Ele vai ter que fazer o cadastro dele na prefeitura, né, para tirar o alvará, inscrição municipal. Ele tem que fazer o cadastro dele na Receita Federal para conseguir o CNPJ, né, ou seja, ter uma sociedade formalizada. E ele tem que ter também a OAB da empresa. Muitas pessoas não sabem disso. É, Isso isso é não é, importantíssimo. Tão isso não, divulgado. isso não é uma exclusividade de advocacia, não, tá? Aqui o nosso escritório de contabilidade, nós temos o CRC do profissional e do escritório. Numa empresa, por exemplo, de engenharia, você tem o CREA do engenheiro, que é o responsável técnico, e tem o CREA também da empresa. Então, assim, esses são os principais documentos, né, que ele vai precisar, e o contrato social registrado primeiramente na OAB, Esse é um ponto que porque vai ninguém gerar um pode número, confundir. exatamente, vai gerar um número de registro da sociedade. O mesmo registro que ele tem da OAB dele vai gerar um registro, né, Uhum. específico para a sociedade dele, pessoa jurídica. Então, esse é vamos dizer assim, é uma documentação padrão que ele vai precisar ter ao formalizar a sociedade dele. Uhum. Tem Certo. alguma dúvida? Posso seguir? Como é que tá? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Como é que tá? Posso É, eu seguir aqui? acredito Porque que agora estou podemos passando. deixar as perguntas por final, porque tem a pergunta em relação ao ponto anterior da tributação, questão do valor do faturamento. E aí, como nós estamos prosseguindo no tema, acredito que podemos deixar para o final responder as perguntas. Mas eu estou de olho aqui nelas para, ao final, a gente poder respondê-las. Pode ficar Tudo bem. tranquilo. Então, aqui, agora que a gente já sabe quais são os documentos que a gente precisa formalizar, né, para poder ter a sociedade, eu vou fazer aqui um breve passo a passo de como formaliza. Primeiramente, isso é uma dica importante, porque eu vejo muito as pessoas criarem um contrato social e registrar direto na OAB primeiro. A ordem não vai interferir, entre aspas, porque depende do endereço que ele for criar a empresa dele. Porque é o seguinte, o primeiro passo para se criar uma empresa seria fazer a consulta prévia de local na prefeitura, né? O que quer dizer isso? Você submeter à prefeitura um pedido de autorização daquele endereço. Pode ser um endereço residencial ou um endereço comercial. Isso não tem Do custo nenhum. escritório, no caso, né? O escritório que ele está montando, ele decidiu alugar uma sala e aí ele vai verificar se aquele endereço ali está ok com a Estará prefeitura. Seria isso, né? exatamente, né? Exatamente. Por que isso? Porque é a prefeitura que regula essa parte. Então, assim, quando você for abrir uma empresa, você tem que dizer para a prefeitura, ó, naquele endereço X, eu vou abrir uma empresa que tem uma atividade Y. Se Certo. não for incompatível, a prefeitura vai autorizar normalmente, né? Vamos dar um Uhum. exemplo que eu aprendi na época da faculdade. Vamos dar um exemplo, você já tem bastante tempo, né? Você Sim. quer abrir uma oficina mecânica no meio da Rio Branco. Hoje em dia, a Rio Branco tem até o VLT, né? Se tiver alguém aqui que não é do Rio de Janeiro, a Rio Branco é uma avenida principal que fica no centro do Rio de Janeiro, que antigamente, né, passava carro e ônibus.
Hoje em dia só tem sim. um VLT. Hoje em dia piorou mais ainda, né? Mas antes ainda tinha o transporte público ali normal, de ônibus e carro. Você vai abrir uma oficina mecânica, onde vai entrar e sair vários carros. Você acredita que a prefeitura vai autorizar? Não vai, né? Não vai. O tumulto que vai causar, Então, né? então, assim, aquele endereço ali, por exemplo, ele é incompatível Inviável. com a atividade. Então, esse é o primeiro passo, você pedir uma consulta prévia de local. Aprovou a Certo. consulta prévia de local, você vai para a viabilidade. O que é viabilidade? É você dizer para o governo, né, vamos dizer assim, você vai submeter a aprovação do nome da empresa versus o endereço. Por quê? Uhum. O nome da empresa, ele é muito importante porque você tem que pedir autorização até para saber se já existe uma empresa com o mesmo nome que o seu. Apesar de você ter que colocar, né, vamos dizer assim, uma empresa de advocacia, colocar um nome, né, numa empresa que possa ter mais sócios, você pode colocar o sobrenome ou você pode abreviar, você tem que saber se o nome daquela empresa já existe. Então você faz o processo de viabilidade, que é o processo seguinte à consulta prévia de local na prefeitura. Você fez esse Certo. processo de viabilidade, não existe o nome que você deseja, porque, apesar de ter regra, você também tem que submeter ao nome que está disponível. E aí você Certo. tem algumas opções para você colocar. Eu quero colocar o meu nome todo, mas esse nome todo já existe. Então você vai ter que seguir aquele padrão lá que tem, né, Uhum. no estatuto, e você vai ter que encaixar um nome que está disponível. Então você faz a consulta prévia, tanto de nome, do endereço, quer dizer, e depois você faz a viabilidade. Aprovou, podemos dizer que os dois é uma consulta prévia, porque não paga nada até aí. Aprovou Uhum. esses Certo. dois passos, né? Aí sim você pode formalizar sua empresa sem problema nenhum. E aí você Junto submete, ao né, AB. É. a OAB, porque você vai submeter a OAB e vai registrar o contrato social. No momento que você registra o contrato social, você tem custo. Sim. Então, se você Alto. fizer primeiro, né, a OAB, apesar dela ser o órgão de registro, ela só vai fazer a viabilidade de nome dentro da OAB. Ou seja, se tiver Certo. algum advogado já registrado na OAB com o mesmo nome que o seu, ela vai te informar, você não pode. Mas ela não vai na Uhum. Receita Federal dizer que você tem uma empresa de colidência de nome, que é isso que se chama, né? Colidência de Uhum. nome. Quando você escolhe o nome de uma empresa que já existe no mercado ou ele está tão, vamos dizer assim, em conflito com as empresas que já existem que você não pode criar. Mas se Sim. você já fez os dois passos primeiro, anteriores, isso aí você está tranquilo. Fez o registro na OAB, depois você vai fazer o registro na Receita Federal, e aí você está com a sua empresa formalizada, ou seja, sociedade, né? Porque empresa É. caracteriza, vamos dizer assim, a nomenclatura de empresarial, né? E Sim. aí você vai tirar o seu CNPJ tranquilamente e você vai começar a advogar. Um ponto Ah, importante aqui, já aconteceu aqui várias vezes com um cliente nosso, né? Vários clientes, né? Vamos dizer assim, ele registra na OAB, principalmente uma criação da sociedade, que lá tem dizendo, né, a data de registro. Como a OAB é o órgão de registro, ele demora um ano para poder fazer o registro na Receita Federal. A Receita Federal vai emitir o CNPJ com data retroativa à data de registro da OAB. Então, uma empresa já nasce com um ano de atraso, ou seja, você precisa fazer tudo retroativo à data de registro da empresa. Então, isso é uma dica importante. Registrou na OAB, saiu o contrato social, tira o CNPJ para não criar pendência nem fiscal nem trabalhista. Você ficou com aquele contrato social na gaveta e depois você vai emitir o registro na Receita Federal, você já nasce, né, vamos dizer assim, a empresa sim. com pendências. Isso é importante. Não, isso é para todos aqui que estão assistindo, anotar no caderninho, não pode esquecer, porque realmente é algo crucial. Olha quantas consequências um simples ato, né, de não prosseguir, postergar uma etapa. Exatamente. Por isso que é muito importante tomar a decisão no momento
que realmente vai fazer a formalização, porque você começa a ter custos, né? Porque às vezes a pessoa faz o registro da OAB, já tem o primeiro custo, mas depois ele não tem o recurso financeiro para poder finalizar todo o passo na prefeitura, né? Porque tem que tirar o alvará, e o alvará tem taxa de alvará. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o alvará ele custa aproximadamente R$ 1.000, mas paga de uma vez só. Você não tem mais taxa anual. Tem cidades, né, vamos dizer assim, alguns municípios, que cobram alvará anual. Então, cada cidade trabalha de um jeito. Aqui no Rio de Janeiro, Sim. a taxa é única, né? Então, Isso se perpetua, né? Não vai ter esse exatamente. gasto novamente. Você vai conseguir advogar normalmente. Um outro ponto que eu coloquei aqui é que normalmente as pessoas ficam na dúvida, né? Vamos dizer assim, pô, no início tudo são flores, né? Ah, comecei a trabalhar, comecei a ter meu faturamento, comecei a fazer todo o procedimento, mas em algum momento, por alguma razão, seja lá qualquer, vou decidir, vamos dizer assim, dissolver a sociedade. Seja ela sozinha, né, a pessoa sozinha, ou Uhum. a pessoa com outros sócios. Ponto Como importante. faz? Como fazer isso, né? Primeiro ponto, no contrato social já existe algumas previsões, né, vamos dizer assim, que já é o padrão. Mas você pode Uhum. colocar outras facultativas também, né? Ah, em termos de, vamos dizer assim, se você criar sozinho, não tem problema. Você não tem que dar, vamos dizer assim, nenhuma satisfação para uma outra pessoa, né? Mas se Sim. você tiver um outro sócio, isso tem que ser bem pensado na hora da dissolução. Então, é o seguinte, a dissolução, ela é tão simples quanto a formalização. Então, por exemplo, se você criou uma sociedade sozinho, você vai fazer a baixa, né, na OAB, vai justificar, vai fazer tudo lá o motivo que você está fazendo o processo, o requerimento, Uhum. saiu a baixa do registro, você vai na Receita Federal, Prefeitura, e está tudo resolvido. Você vai dissolver a sua sociedade normalmente. Se você tiver Certo. outros sócios, né, aí você tem que pensar no seguinte: a sociedade, ou Tra- apenas uma pessoa está saindo. Vamos dizer que seja uma sociedade com 2 sócios. Se for uma sociedade com apenas 2 sócios, você tem que trazer ela para ser uma unipessoal, né? Porque se um sócio sair, você for Virou. continuar, você for continuar sozinho, você muda ela para a sociedade unipessoal. Ou se você for colocar um outro sócio no lugar, nada muda. O tipo de sociedade continua o mesmo. Sai um sócio e entra outro. E o sócio que saiu, dali, vida que segue, e o sócio que continua, vida que segue. Então, a dissolução, vamos dizer assim, né, de uma forma natural, que não houver nenhum motivo litigioso, né, porque a gente está Uhum. tratando aqui de uma forma normal, Consensual. a ordem lógica de uma dissolução. Não tem Sim. burocracia nenhuma. Tomou a decisão, faz o distrato, né, que é um documento, né, que o contrato social é o ato da Constituição. O distrato é o ato da Dissolução. dissolução. Então, fez o distrato, todos os sócios assinaram, registrou, acabou a sociedade. E aí cada um segue o seu caminho, entendeu? Certo. Então é bem mais simples do que todo o trâmite de abertura. E aí não tem mistério. Né? Porque é o caminho inverso, né? Porque, assim, Sim. ele é mais simples porque você não precisa, vamos dizer assim, fazer viabilidade para saber se já existe nome, fazer consulta prévia, isso não precisa, né? Você Já vai, está você vai, resolvido. você vai apenas fazer o acordo, né? Seja assim, né? Vamos dizer, se você tiver outros sócios, e finalizar a sociedade, e vida que segue, entendeu? É muito simples. Perfeito. Então, William, como nós já estamos quase encerrando o nosso tempo aqui de live, queria saber se podemos responder a pergunta da colega ou se você tem Sim, algo sim. a mais para poder passar aqui para nós. Então, assim, eu fiz esse passo a passo, que é uma questão bem, vamos dizer assim, direta, né? Porque como eu sabia que o tempo era bem curto, então, assim, a ideia é orientar. E se a pessoa tiver
outras dúvidas mais complexas, pode mandar para a gente aqui pelo WhatsApp ou por e-mail, que a gente responde, não tem problema nenhum não, e não tem custo nenhum não. Então, assim, é, não chega a ser uma consultoria, vamos dizer assim, né? É uma orientação. Então, assim, Sim, uma orientação que a gente possa dar, a gente vai ajudar, isso não tem custo nenhum, entendeu? É diferente de consultoria, que a gente vai precisar fazer sim, estudos, fazer um planejamento, é. e passar para aquele profissional como que ele tem que seguir exatamente. Orientação, Mas, a gente orienta aqui de uma forma sim. tranquilamente, a gente escreve E as dúvidas acredito, sem problema nenhum. sim, acredito que as informações de hoje também foram um ótimo norteador e um esclarecedor também, né? Para que cada um aqui que tenha assistido e que vá assistir também, porque essa live vai ficar salva na página aqui da comissão. Então, quem tiver alguém, algum amigo que esteja precisando saber dessas informações, encaminhe essa gravação que vai ficar aqui no Instagram da comissão. E realmente foi um norteador, um esclarecedor, né? Quais são as vantagens, quais são os benefícios, quais são os trâmites. Não é aquele bicho de sete cabeças, mas que quem tenha dificuldade possa buscar a orientação de um profissional, caso se sinta inseguro de tomar essa iniciativa só, né? Tem profissionais de mercado para dar esse tipo de orientação. E pegando esse gancho, queria passar para a pergunta que nossa colega advogada Elizabeth fez aqui para nós em relação ao assunto do faturamento mensal e questão de tributação na Constituição da Sociedade do Advogado. A pergunta é a seguinte: quanto em média tenho que receber por mês para começar a me preparar a vislumbrar a pessoa jurídica, né? A constituir a pessoa jurídica? Então, Elizabeth, o advogado. primeiramente, agradeço a sua pergunta. A sua pergunta pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Isso é relativo, porque é o seguinte, se você me perguntar o quanto eu preciso faturar para me preparar para formalizar uma empresa, eu vou te responder o seguinte, depende de como você quer atuar. Porque, por exemplo, qual é a sua estratégia? É no médio prazo, no longo prazo ou no curto prazo? Mas vamos dizer o seguinte, fazendo uma conta, né? E não vamos usar a questão da estratégia, vamos usar o lado racional, que provavelmente deve ter sido o motivo da sua pergunta. Se você atuar, por exemplo, como pessoa jurídica, você começa, né, em 4,5%. Para facilitar a nossa conta, eu vou dizer o seguinte, se você tem um faturamento de R$10.000, 4,5% dá R$450, né? Então, vamos dizer o seguinte, comparado com a pessoa física, se você tem um faturamento de R$10.000, você vai pagar 27,5%. 27,5% dá 2.750. Então, você aí já tem uma conta bem simples na sua cabeça. Aí você vai me falar assim, William, mas aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou ter CNPJ, eu vou ter que pagar contador. Ah, qual é o custo do meu contador para isso, né? Porque eu tenho que colocar isso na conta, né? Depende de quantas notas fiscais você vai emitir também, né? Se você vai ter funcionário ou não. Mas eu posso dizer o seguinte, uma média de mercado, né? Se a pessoa vai atuar sozinha, vamos partir desse princípio, né? Para quem está começando, se algum contador, seja ele autônomo ou formal, te cobrar mais do que aproximadamente uns R$300, isso está fora da realidade. Então, se você fizer essa conta simples, por exemplo, de R$450 e mais uns R$300 de contador, ou 350, vai depender muito do quanto você vai demandar do seu contador também, né? Por quê? Eu estou falando isso de um processo de formalização da sua contabilidade com um pacote completo, ou seja, você não ter dor de cabeça amanhã com o seu imposto de renda da pessoa física, porque você tem que ter uma contabilidade completa. Não é somente emitir a nota fiscal e gerar a sua guia do imposto. Você tem que fazer a sua nota fiscal completa. Provavelmente você vai querer recolher o seu INSS, né, para fim de aposentadoria, então você vai escolher uma prolabore, então vai fazer uma folha de pagamento, porque, teoricamente, você tem uma força de trabalho aí. Que se você não tem funcionário, a força de trabalho é
do próprio advogado. Sim, Então, você teria que estar definindo um valor de salário para você. Então, você pagaria aí, vamos dizer assim, uns R$ 750, R$ 800, vamos dizer assim, no mesmo faturamento de R$ 10.000. Comparado com uma pessoa física, você pagaria muito menos, porque daria 2.750. E você ainda teria que recolher o seu INSS como autônomo. Ou seja, eu acho que isso aí já começa a ter um divisor de águas, né? Se você sim. pegar esse exemplo e vir reduzindo, o imposto de renda da pessoa física, ele aproximadamente passou de 6 mil, ele já é 27,5%. Então, se você quiser fazer uma conta um pouco mais detalhista, aí você pode fazer, né, com valores mais exatos. Mas eu peguei o valor de 10 mil para poder simplificar a conta, né, e a gente ganhar tempo aqui. Então, acredito que se você tiver um faturamento, né, acima de R$ 6.000, se a gente pegar aí 27,5%, né, de R$ 6.000, se a gente fizer uma conta aproximadamente, né, vai dar 27,5%. Eu acredito, né, 10% das 600, ou seja, 20, você vai gastar aí mais de 1.200. Ou seja, de qualquer forma, é mais do que o seu custo, né, vamos dizer assim, com um faturamento de R$ 10.000. Porque o faturamento é em cima 2.700. de 4,5%. Então, se você fatura menos, se você fatura 6 mil, é 4,5% em cima de 6 mil. Vai reduzir. Então, posso dizer que Perfeito. é muito mais vantajoso. Essa conta estava bem próxima, exatamente. Botando, né, tirando da teoria e botando esses cálculos em prática, fica bem visível a discrepância, né, dos valores, da questão de tributação. Eu acredito que para o advogado, para quem está aqui assistindo, fica bem mais claro, assim, como conduzir, montar seu plano estratégico, seu plano tributário, qual é a melhor forma, como se guiar. Então, Com foi certeza, né? esclarecedor. Acredito que foi respondido, né, Elizabeth? Ela botou aqui, ótimo, obrigada pelos esclarecimentos. Então, acredito que fechamos aí com chave de ouro a pergunta que muitos me mandaram no privado. A Elizabeth acabou mandando aqui no Estou chat. partindo, estou partindo do princípio, né, que ninguém vai omitir receita, né? Então, assim, vai todo mundo trabalhar de forma correta, né? Porque muitas Sim, pessoas, né, na hora de fazer o seu faturamento, eles querem fazer, eu não vou emitir nota aqui, não vou emitir nota ali. Então, assim, se você tiver esse planejamento certinho, você não precisa, vamos dizer assim, sonegar, né? Eu queria pagar 1 bilhão de imposto, né? É sinal que o meu faturamento está muito maior, né? sim. Então tá certo, William. Olha, agradeço muito, o nosso tempo está aqui finalizando, mas conseguimos fechar o conteúdo proposto, conseguimos aí Tem esclarecer as mais dúvidas uma dos pergunta, não? colegas. Pode perguntar. Se ainda tiver tempo, a gente consegue responder sem problema nenhum. Acabou que nossos colegas estão aqui um pouco envergonhados. Quem quiser fazer mais alguma pergunta para fecharmos aqui, Ou podem as ficar à perguntas vontade. estavam, ou as perguntas estavam basicamente no faturamento, né? Ou seja, o principal É, motivo, né? É quanto que eu ganho e quanto foi. que eu vou pagar. Essas foram que eu recebi no privado e que resumiu a pergunta da Elizabeth, esclareceu todos. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui que estiveram conosco até o final da live. Agradecer novamente a presença do William, que se disponibilizou, desprendeu seu tempo para estar aqui conosco, tirar as dúvidas aqui dos jovens advogados. Acredito que esse vai ser o primeiro encontro de outros que estão aí por vir. E acredito, falo por mim e pela comissão, que a gente ficou muito agradecido pela sua presença, William. Olha, Daniela, eu que agradeço o convite e fico à disposição para ajudar no que for necessário. Eu vou te enviar esse material, aí você pode disponibilizar para eles por Perfeito. e-mail ou pelo WhatsApp, enfim, fica à vontade para você disponibilizar. E Ótimo. também podem enviar se quiser, né? Se não quiser fazer via Daniela, se quiser entrar em contato com a gente aqui da Dematos Contabilidade para qualquer outro motivo, né? O meu e-mail é wmatos com dois t's, ou seja, wmatos com dois t's, @dematoscontabilidade.com.br. Dematos com dois t's também. O nosso site é dematoscontabilidade.com.br. Então, assim, é o mesmo do Instagram, né? Ou seja, Dematos Contabilidade no Instagram. Quem quiser seguir, segue a gente lá no Instagram.
A gente tem um canal no YouTube com vários conteúdos também, né, gratuitos, e manda para a gente aqui que esse e-mail, W Matos, ele vai cair diretamente para mim. Então, eu vou responder especificamente para a pessoa, não vai ser nenhuma outra pessoa que vai responder. Então, assim, pode mandar aqui para mim que eu vou responder as dúvidas que vierem sem problema nenhum e não tem custo nenhum, pode ficar tranquilo, tá? Então, eu agradeço a disponibilidade aí aos jovens advogados, William. E Tá bom, eu desejo que uma boa agradeço. noite a Uma todos. boa noite aí, tchau, tchau para todo mundo aí. Tchau, tchau a todos. Vou encerrar a live. Muito obrigada pela presença até o final, pessoal.